todos e bem-vindos a mais um seminário virtual da licenciatura em Física. Hoje é o 11º seminário e hoje conosco estão duas ex-alunas nossas, muito queridas, a Flávia Lemos e a Virna Giacomo, já estão aqui, inclusive, compartilhando a tela delas, e vão falar para a gente um pouquinho sobre papos inclusivos, né? Falar um pouco sobre inclusão na educação. E o subtítulo é Os diferentes sujeitos educacionais no cenário da pandemia. Bom, de antemão também vou começar agradecendo aí ao aceite do convite por parte das duas, muito obrigado. E também vou agradecer a professora Soraya, que faz parte da comissão de organização e ficou a par aí de organizar com as nossas duas ex-alunas, esse seminário. Bom, e aí introduzindo um pouquinho, né, apresentando as nossas duas apresentadoras, a Flávia Lemos foi nossa aluna, né, se formou em licenciatura em Física em 2017, ela está fazendo a segunda graduação dela em licenciatura em Matemática pelo CETERJ, com o Rio, né. Ela atuou em escolas públicas e atua atualmente em escolas particulares da rede de Petrópolis, né. A Virna, ela, quando entrou no Cefet, já era graduada e mestre, inclusive, ela é arquiteta, né? E fez um mestrado em urbanismo. E a Virna se formou, então, no Cefet, se não me engano, ano passado, né, Virna? Foi. Isso. E, enfim, agora a área de atuação da Virna vai ser licenciatura em Física, né? A gente espera que Então, boa noite a todos. Mais uma vez um prazer tê-las conosco. Muito obrigado. E a partir desse momento, então, eu vou passar a palavra para vocês. Antes disso, rapidinho, só avisando ao público que como elas, dessa vez, resolveram fazer um bate-papo mais aberto, fica aí a opção dos usuários que não quiserem, se quiserem só focar nos rostos, pode minimizar essa apresentação. Tem aí um ícone de minimização no cantinho superior direito da tela daquela figura. E se quiserem ficar só com os rostos delas, podem ficar à vontade. Então, obrigado, Flávia e Virna, e boa apresentação para vocês. Nós que agradecemos, né, pelo lembrete, pelo espaço, né, para que a gente possa estar aí de novo, junto com o Cefet, né, que acho que tem aquele espaço sempre, né? Foi um período nosso de formação, passar pelo Cefet, ter contato com os professores, né? Que acrescentam muito, né? No nosso estudo, na nossa vida como um todo. E é sempre bom estar aqui de volta. Agradeço a você pelo espaço, a todos os professores, em especial a Soraya, né? Que fez o convite aí para nós duas. E agradecer também está assistindo, agradecer a Flávia pela parceria, a Soraya pelo convite, ao Daniel por tudo também. E dar um oi para o pessoal que esteve com a gente esse tempo todo. Realmente ajudou bastante a construir a opinião que a gente tem, né? É um debate super pertinente o que a gente tem agora, especialmente nesse momento político que a gente está vivendo. Então, eu queria agradecer pela oportunidade. Né? Nesse contato, né, com a Virna, a gente propôs, né, para esse primeiro momento, começarmos aí com um questionamento, né? Ninguém precisa responder, mas a gente quer que vocês reflitam, assim, quando nós nos fizemos, né, fizeram para mim, eu assistindo e compartilhei com a Virna, da gente começar, né, pensando ao longo de toda a nossa trajetória, como criança, adulto, estudante, professor, ela arquiteta, quantas pessoas, né? Quantas pessoas, às vezes surdas, com alguma deficiência física, com algum transtorno global, cega, que nós tivemos ao longo da nossa vida. Contato na escola, no trabalho, relações interpessoais, né, para a gente começar pensando, né, dessa forma. Porque as pessoas com deficiência existem, e não são agora, no século XX, ou um pouco menos,
que elas estão na nossa sociedade. Sempre existiram, mas, né, aonde elas estavam, né? Às vezes alguns vão responder que tiveram contato, ou parentes, familiares, outros, né, vão ficar como eu, às vezes, pensando, né? Eu não tive um colega de classe, que naquela época poderia ser dito, né, poderia ser dizer, errado, mas assim, chamado que tinha deficiência, classificado como deficiente, mas não tinham crianças da minha época, no ano que eu nasci, não nasceu ninguém com deficiência no Brasil, na minha cidade. Eu deixo essa questão para a gente iniciar aí. Pode falar, Vina. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso, porque como a Flávia está falando, né, a sensação que dá é que agora que está vindo o debate, as pessoas estão aí, sendo que elas sempre estiveram desde o início da humanidade e a gente que não estava observando, né? As pessoas eram vistas como incapazes, incapazes de aprender, incapazes de ter uma profissão, de participar da sociedade. Então a gente foi deixando eles à margem, né? Então ninguém olhava efetivamente para todas as demandas. E hoje em dia ainda parece que existe um incômodo ainda em observar as demandas dessas pessoas, sendo que não é uma questão de dar algum tipo de privilégio, de você favorecer ou de tratar com diferença. Não, é questão de observar a universalidade dos direitos, né? De tudo que a gente pode oferecer para todos, de modo geral, e as pessoas entendem, às vezes, que a gente está tentando criar uma... E não é essa a ideia, né? Então, é bem importante a gente olhar por esse lado. Aí dando, né, uma continuidade, falando mais ou menos do que a gente propôs, né, no nosso resumo, como primeiro tópico vem as percepções, né, que motivam as relações com os estudantes com deficiência ou com transtorno global. Para esse início, eu, né, pego dois modelos que nós temos, o modelo médico e o modelo que é chamado de modelo social. O modelo médico, ele começou a ser falado, né, na década de 60, e o foco que esse modelo dava era da característica, essa principal característica é uma descontextualização da deficiência, tá? Vendo ela como um acidente isolado, sem qualquer relação ou reflexão, relação com reflexões ou questões, né, de relevância assim, econômica, política e social. Né? Via, primeiro, não a pessoa ali, e sim a deficiência, né, que ela tinha, a limitação, seja ela física, intelectual, sensorial ou múltipla. Né? Ele foca ali na pessoa e esquece, né, um pouco, né, o contexto assim, social. Esse modelo, ele prioriza, né, ele prioriza, né, o ajudar, né, a questão realmente assim, mais médica, o que se pode fazer ali para melhorar. Enquanto o modelo, né, social, ele já vem mais, né, tratar com todo o ambiente. Também ele foi criado nos anos 60, né, vem sofrendo, né, alterações desde então. E ele vem, né, para provar que grande parte, né, dessas limitações que as pessoas com deficiência passam são culpa, né, da sociedade em que ela está inserida. Aí, lendo isso tudo, refletindo, eu venho para a minha realidade. Acho que alguns de vocês eu já cheguei a comentar nas aulas da Soraya, porque aqui na cidade, né, acho que ainda está em funcionamento, mas não a todo vapor, tem uma clínica chamada Pinto Duarte, que nela era prestado um atendimento, né, para as pessoas com deficiência. A minha mãe chamava e os funcionários Dia das Crianças. E ali tinham, né,
pessoas de vários estados vinham. A minha mãe já disse uma menina de Santa Catarina e vários outros da cidade, que ali era prestado auxílio para eles, mas assim, tinham fonoaudiólogos, médicos, tudo mais ligado para a área médica. E eu não sei ali onde, né, eu era pequena na época que minha mãe trabalhava lá, então não sei onde está inserido assim o contexto social. Aí me vem pensando, né, era priorizado realmente isso, você dá uma condição assim de vida, né, para essas pessoas, mais ligado assim, vai ter um lugar que ela vai ser olhada durante 24 horas por dia, vão dar alimentação, vão cuidar da parte, né, física. Mas onde estava aí a parte emocional? Dela estar inserida dentro da família dela, estar com os seus, né? Onde que ficou meio que isso? Né? Era um tempo atrás, e agora, né, a gente já não vê tanto mais isso. Contanto, né, que a gente começa, né, ter nas universidades, começou com Libras, que é uma disciplina obrigatória. Nós tivemos, né, aí no Cefet, eu pude participar de outras disciplinas que priorizavam a gente entender não só a questão do surdo, mas de outras, dos cegos, dos transtornos globais e tudo mais. Para quê? Para que, eu gosto muito dessa palavra, Deb, que está aí, a gente pôde compartilhar uma oficina, que o nosso intuito era sensibilizar as pessoas. Contando em vista que agora, às vezes, essas que a minha mãe chamava, né, muito de crianças, não estão mais nesses locais que eram específicos para tratá-los, cuidá-los, elas já estão mais ficando com os seus pares, com os seus familiares. E podendo, né, dependendo, ir para a escola, tendo esse direito, né, de poder ser matriculada numa escola, participar de uma classe regular, a gente tem que ter um outro olhar, né? Nós, como pessoas aqui, nós, como professoras, muitos aí como futuros professores, vamos ter como alunos, não tivemos às vezes como colega de classe, mas vamos ter como alunos pessoas com deficiência. E precisamos estar, às vezes não, né? Soraya gostava muito de dizer que a gente não estava preparando a gente, mas eu acho que ela estava sensibilizando, mostrando que nós precisamos, qual, vamos dizer assim, o nosso público, que nós vamos ter, né, crianças com deficiência, e como com outras, né, minorias, né, a gente pode incluir as pessoas com deficiência dentro dessas minorias, a gente tem que olhar para a minoria, e compartilhando com a Virna hoje mais cedo, e eu, né, com todas as experiências do curso e da minha prática como professora, vejo que se a gente olhar para essas minorias, a gente abarca todos, do que a gente olhar para todos e não conseguir chegar nas minorias. Virna? Então, existem alguns conceitos que a gente tem que entender sobre inclusão e exclusão. Eu queria colocar inicialmente, assim, conforme eu tinha comentado, o que a gente vai falar não é um debate só sobre a questão das pessoas com deficiência e com transtorno de aprendizagem. Inclusive porque a gente vai falar de pandemia, só que não é só o momento da pandemia que a gente está vivendo, é um momento político bem peculiar para a educação, em que a educação está sendo muito desvalorizada, e isso vai impactar também nessas pessoas. Então, impacta de modo geral para os alunos e impacta nesses alunos que têm alguma necessidade especial dentro de sala de aula. A gente sabe que agora tem um monte de debates descabidos assim, sobre questionando os direitos diagnósticos das pessoas, né? E a gente tem que ficar provando o tempo todo que os direitos são universais. Eu não quero entrar, assim, não é uma questão de promover um debate político nesse sentido restrito que as pessoas têm, que é como se fosse só uma questão de teoria econômica, não é isso, né? Estou falando de política de modo geral, mas enfim, não vou me ater a essas questões menores, mas entendendo que as pessoas são parte da sociedade, elas são sujeitos políticos e precisam se entender como tal, né?
Então, assim, a gente vai falar sobre as pessoas com deficiência, com transtornos de aprendizado, mas a gente está falando de minorias de modo geral, e não é minoria em termos de quantidade, é minorias em termos de pessoas em desvantagem social, em desvantagem cultural, étnica, né? Então, todo o processo que a gente passa está atingindo a essas pessoas também, não apenas esse grupo do qual a gente vai falar. Então, conforme o Daniel falou, eu tenho uma formação em urbanismo, eu já tinha um interesse lá atrás nessa área de inclusão e exclusão, então por isso que eu vou falar um pouco mais sobre isso. Só que a forma de eu abordar era bem diferente, era na situação de acesso à cidade. Então, desde lá, eu estava fazendo iniciação científica, depois fui para o mestrado já com esse tema, desde lá já tinha essa ideia de que se a pessoa não consegue participar da sociedade, né, ela não consegue se colocar ali, os direitos delas nunca vão ser adquiridos. Essas pessoas não conseguem se colocar e fica a gente definindo o que elas precisam. E isso é totalmente errado, é o que acontece, que veio acontecendo, né, que foi como a Flávia estava falando. Então a gente pegou o olhar do todo para definir como que vai ser feito ali naquele recorte daquelas pessoas. Mas será que é essa a forma correta de agir? Com certeza não. Então, assim, quando eu cheguei no Cefet, eu me encantei muito, né, na aula da Soraya, a gente estava, né, aprendendo Libras, mas a gente viu todo o contexto de vida do surdo, e eu fiquei interessada e quis trabalhar, né, nessa área, fazer o TCC dentro dessa área, para falar um pouco sobre o acesso, nesse caso, à educação, né, no caso dos surdos, por terem uma barreira de comunicação. Então, por que eu estou falando isso tudo, né? Para poder compreender de onde que vem esse histórico todo, né? Então, assim, a gente sabe que o reflexo do comportamento todo que a gente vê político, do preconceito, tudo isso vai se refletir no espaço educacional. Então, ainda quando eu estava lá na época do mestrado, um autor que eu gostava muito é o Pierre Bourdieu, que é um sociólogo. Não sei se todo mundo conhece, faço um convite a conhecer. E a ideia dele é o quê? Que a gente tem um grupo dominante que determina como que a sociedade vai se desenhar. Então, assim, essas pessoas têm o poder nas mãos, eles definem como que vai ser a sociedade em função dos seus próprios interesses, e uma série de grupos acaba ficando excluído, né? Então, a gente tem uma concentração de investimento para algumas pessoas e as outras não, por isso que a gente não tem investimento em política pública dentro dessa área, por isso que a pesquisa até nessa área foi ficando defasada ao longo do tempo. A gente foi ter interesse mais recentemente em olhar para isso. E uma série de grupos foi ficando prejudicado. Então, conforme eu tinha falado, né, as minorias sofreram diversos prejuízos por conta dessa questão de concentrar investimentos, de você priorizar interesses de uma minoria, nesse caso aí, minoria de quantidade mesmo, e as outras foram ficando prejudicadas. Então, o que acontece? Esse é o processo de exclusão que a gente está falando. Essas pessoas são excluídas porque elas não têm acesso à educação, quando tem, por vezes, não é educação de qualidade. Tem uma série de fatores que impedem que chegue à escola, e quando chega à escola, não tem só mais as barreiras físicas, mas tem as barreiras simbólicas. No caso do surdo, por exemplo, é a barreira de comunicação. Essa é uma barreira muito significativa que faz muitos alunos surdos desistirem da educação. E não é só o surdo, né? Eu foquei mais no surdo quando eu estava fazendo a pesquisa, mas os cegos também, as pessoas com algum transtorno de aprendizado, também passam por isso. A pessoa começa a se ver como incapaz porque ela é colocada ali dentro do espaço como diferente. E não existe nenhuma forma de promoção do acesso daquela pessoa ao serviço. Então, a pessoa, né, nesse caso na educação, o aluno fica totalmente excluído, ele não consegue participar, ele não consegue compreender, ele começa a sentir que ele está aquém dos outros, que ele não tem compreensão, e não é nada disso, mas porque nós estamos falhando, né? Então, exclusão basicamente é isso. A gente não dá nem a oportunidade da pessoa conseguir mudar, conseguir participar, inclusive mostrar os seus interesses ali, as suas necessidades, para que a sociedade seja redesenhada, né? Então, ciclicamente a pessoa vai se excluindo, né? Ela está na escola, ela não consegue participar, então ela não consegue se entender como sujeito atuante na sociedade, ela não consegue
modificar aquela situação, e continuamente a gente foi tendo isso ao longo dos séculos, né? Então, dá para a gente perceber mais ou menos como que foi o cenário. Então, assim, falando mais especificamente sobre as pessoas com deficiência, desde lá do início da humanidade, a ideia que as pessoas tinham era de que eram pessoas incapazes, pessoas inúteis. Existe uma concepção de que a gente é útil se a gente consegue trabalhar de uma determinada forma. Isso é uma questão bem específica, assim, de que a gente definiu como o que é útil, o que é o trabalho útil, o que é o estudo útil. A gente definiu uma concepção do que é interessante, vamos dizer assim, para a sociedade, que está totalmente errônea, né? Então, já tem essa situação. E aí as pessoas, desde lá do início, foram vistas, né, como inúteis. Não tinham interesse em ensinar. Era tipo assim, o aluno não consegue aprender, essa pessoa não vai conseguir aprender nunca, vai ficar para lá, então ninguém tinha interesse em ensinar. Exceto as pessoas de classes mais altas, né, dos filhos dos nobres. Aí é que começaram os primeiros estudos ali para ensinar pessoas com deficiência. Até então não tinha. Então essas pessoas foram ficando excluídas, né? Enfim. Aí a gente vem para a atualidade. Tudo que a gente tem no ambiente de ensino, isso já, na verdade, porque a gente tem um modelo de educação bem retrógrado, né? Então, tudo que a gente tem dentro do nosso modelo de ensino é voltado para uma minoria, se nós formos pensar, voltado para o que é pensado como um público padrão e o que é o padrão para a sociedade. A gente criou uma educação que é muito massificada, a gente pensa muito de uma forma conteudista, né? Então a gente acredita que é aquele percurso. Você entra na escola, você tem que aprender uma série de coisas. E aí, não sabem por que estão aprendendo aquilo, e aí a gente vai seguindo com aquilo, aí vai lá, faz vestibular e entra na faculdade. Essa é a ideia. E as pessoas que não conseguem entrar nesse percurso vão passar pela escola e ficar marginalizadas, encontrar um trabalho, muitas vezes, mais dentro da visão tecnicista, né? Então, a gente já tem uma sala de aula que já prejudica os alunos por conta disso. E aí, então, se você for pensar num aluno com deficiência, o que acontece? Chega dentro da sala de aula, você tem aquele modelo retangular, todo mundo olhando para frente. Aí você pensa só num surdo. O surdo está sentado lá na frente. Ele não ouve o que o aluno de trás está falando e ele nem sabe o que ele está esboçando. Por quê? Ele está lá na frente, ele não está conseguindo dialogar com os outros. Ele já fica excluído ali dentro da sala. Então, a educação ajuda o espaço, né, educacional, ajuda a promover esse tipo de situação e vai se reproduzindo, né? Então, assim, é especialmente cruel a gente pensar que dentro da escola era o momento em que as pessoas tinham que abrir portas, tinham que se entender como cidadãos, tinham que criar debates, participar, interagir, e esses alunos são totalmente privados da interação com os outros, né? Então, ao longo da história, o que aconteceu? Primeiro, eles eram colocados em classes separadas, em institutos separados, né? Então, isso era a segregação. Eles eram ensinados da mesma forma que a Flávia estava comentando, né? Eles eram colocados em instituições, por vezes não tinha preocupação pedagógica, era só essa visão médica de dar um tratamento para normalizar a pessoa. No caso do surdo, quantas vezes foi tentado assim, que se oralizasse o surdo para ele aprender a falar, sendo que é totalmente inadequado, já que o surdo ele tem uma imagem, formação dos conceitos na cabeça do surdo é muito mais visual, não é uma formação da mesma forma que a gente, né, quando é ouvinte, vai aprendendo, a gente aprende, ouve a palavra, a gente conecta com aquilo e a gente vai fazendo esse conjunto até a gente formular os conceitos. E o surdo, por exemplo, não aprende dessa forma. Ele tem uma questão muito mais imagética. Então, é muito mais produtivo para um surdo, por exemplo, ter uma educação muito mais visual e aí com a língua de sinais, do que ele ter uma educação dentro do português, por exemplo, no Brasil, que é o que a gente ficou tentando empurrar inúmeras vezes, né? Então, era essa questão assim de oralizar, então era de normalizar mesmo o aluno. E aí se colocava nos institutos, muitas vezes, eles estavam segregados,
Depois veio a proposta de fazer o quê? Colocar dentro das outras instituições que tinham alunos ouvintes e alunos sem outras deficiências, sem outras necessidades especiais. Então, eram colocados os alunos dentro desses institutos, dessas instituições, né, junto com os demais, só que em classes separadas e com um modelo de ensino diferenciado. Na verdade, era uma tentativa de fazer a integração, de misturar, mas não era inclusão. Porque, assim, a gente vê muito isso, né? Eu, como arquiteta, a gente vê muito isso, eu tenho muito esse debate. Por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência física, dificuldade de locomoção. As pessoas ficam se questionando, mas é necessário realmente colocar rampa, toma tanto espaço, e aí às vezes a pessoa tem que entrar por uma portinha separada, precisa de ajuda para ir ao banheiro. Isso é a forma adequada da gente tratar a pessoa? Não é, a pessoa tem que ter o acesso independente, ela tem que ter a possibilidade de acessar da maneira dela, sem precisar da ajuda. Então, dentro da sala de aula é a mesma coisa. Um aluno, para acessar a sala de aula, ele precisa ter a possibilidade de compreender e participar sem precisar de nenhum apoio. No caso do surdo, por exemplo, pode ter um tradutor e intérprete, que é a proposta, mas o que acontece? Que a gente vê muito. O aluno foi colocado lá dentro, não está incluído, por quê? No caso do surdo, isso é bem visível. A gente tem um tradutor e intérprete que fica lá na frente, ali na frente dos surdos, o aluno tem que ficar olhando para ele, ele não consegue ver o resto, ele fica ali num cantinho separado, o tradutor e intérprete muitas vezes não entende os conceitos que estão sendo passados, né, porque ele não é formado naquela área, e aí como é que ele passa, às vezes, determinados conceitos para os alunos? Não consegue. Então, esse sistema é totalmente falho. E a gente vem lá, desde a década de 90, a gente teve a Declaração de Salamanca, que foi exatamente para promover a inclusão, e ainda assim, a gente tendo esses preceitos, né, a gente tentando adotar esses preceitos, a gente ainda não alcançou a inclusão efetiva. As pessoas continuam tendo barreiras de comunicação, continuam tendo dificuldade, e com isso a gente, mais uma vez, está excluindo todas essas pessoas. Né? No meu TCC, eu fiz uma pesquisa com alunos surdos do liceu aqui em Petrópolis, e já começou a ser assim, bem icônica essa questão de segregar. Aqui, sim, rapidinho, só um segundinho. Vou pedir para a Ana Paula Andrade, não sei se ela vai participar do bate-papo, só para retirar o vídeo, por favor. É só clicar no botão de vídeo ali embaixo para retirar, por favor. Obrigado. Então, o que acontece? Eu pedi para fazer uma pesquisa, a minha ideia era ensinar física usando arte para os alunos surdos, né? Por conta dessa questão da imagem, e eu queria conhecer. Então, a gente ia fazer uma troca de ideias ali, porque eu queria conhecer como que era a realidade deles. Isso é sempre bem importante ser lembrado de que a gente não pode falar por essas pessoas, são as pessoas que compreendem as necessidades delas e como que elas desejam participar das atividades. Então, a gente não pode definir como que tem que ser. Então, a gente precisa dessa conversa e eles se colocarem, né? Colocarem suas próprias opiniões. Então, eu cheguei lá e pedi para fazer esse bate-papo para poder fazer uma atividade com eles. E a primeira iniciativa lá foi de separar todo mundo. Então, eu fiz a atividade com eles, separados do resto da turma. Porque eles tendem a pensar dessa forma, não adianta fazer porque eles não vão entender. Vieram até me perguntar, eles têm dificuldade de compreensão também? Tem algum problema? Então, assim, as pessoas têm uma visão muito deturpada de como que funciona você incluir uma outra pessoa, né, um aluno. Então, a gente teve que fazer essa atividade separada, então já começou aí essa questão da segregação, e foi nítido como que essas pessoas estão super aquém, porque os professores não entendem eles como participantes ali. Eles acham que não vai conseguir entender, fala qualquer coisa, ele fala para o tradutor, aí o tradutor fica tentando, né, passar, se virar ali para passar, e aí nesse meio tempo alguma coisa já foi perdida lá na frente, que o professor estava falando. São avaliações que são dadas de maneira diferente, então isso não é inclusão. O certo para a gente fazer inclusão é promover uma atividade que seja para o todo. Então, assim, conforme a Flávia falou no início,
A ideia é a gente pensar, usar como fio condutor ali o que a gente está pensando para esses alunos, para levar para o todo. Será que a gente não pode repensar a educação para todo mundo, para ser muito melhor, né? Se a gente incluir a todos? Será que são só essas pessoas com as deficiências que são mais evidentes, talvez, que precisem disso? Tem uma série de necessidades. Muitas vezes o aluno vai ter uma dislexia, pode ter um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, tem uma série de necessidades que as pessoas têm. Então, assim, se a gente conseguir abarcar todas as pessoas em todas as suas especificidades, se todos conseguirem participar, isso sim é inclusão, né? Não é a gente ficar promovendo atitudes diferentes para cada pessoa, ficar separando, mesmo que você coloque o grupo ali dentro, junto com os demais, você continua excluindo, né? Então, assim, mais ou menos é isso que eu queria falar sobre exclusão e inclusão. Vou passar para né, continuando o que a Virna estava ali falando, na escola em que eu estudei, tinha realmente uma turma, né, com pessoas com necessidades educacionais especiais. E eu acho que inseri-los, né, no ambiente escolar, mas deixá-los, né, segregados em uma turma, eu acho que ele só potencializou nós ali como alunos olharmos para eles como diferente. Porque eles estavam, né, tinha uma turma especial, só, né, com seus pares ali, e aí na hora do intervalo colocavam todos juntos. E nós, né, como alunos, não, ainda crianças, até adolescentes, não tínhamos tato para lidar. Eles, né, pareciam, né, como todo mundo, assim, muita gente falava, né, ficavam parecendo ainda mais, evidenciando essas características deles. Às vezes um modo de agir, um modo de falar, às vezes um gesto repetitivo deles ficava ali evidenciado. Colocavam eles ali, estavam expondo eles, e não ali promovendo, né, o que a gente tem hoje como modelo de inclusão. Porque não tinha ninguém ali, tipo, soltavam todos os alunos no intervalo, e aí eles ou ficavam com seus pares, ou sozinhos, e só isso evidencializando. Não tinha nenhum trabalho de, né, explicar, né, pra gente, às vezes, olha, ele possui essa deficiência, tem esse comportamento, às vezes, né, ali no intervalo, poucos inspetores, a gente poderia, né, estar ali olhando para que, porventura, algum com, né, suas especificidades se machucar ou não. Não, tipo, colocar, vamos dizer assim, é feio até falar, mas tipo, soltaram todos os alunos no pátio e nada. E aí, evidenciando, né, essas especificidades do outro, sem nem conversar com a gente sobre, ou não sei se, né, conversavam com eles. Então, esse modelo, né, essa segregação também que faziam assim, tinham, acho que a boa intenção deles poderem participar daquele ambiente escolar, mas não, né, da forma como hoje a gente tem, que seria ideal, né, que seria melhor, tanto para nós, né, ditos alunos regulares, sem deficiência, quanto para eles. Aí, dando continuidade, né, aí mais, né, nesse momento que a gente está vivendo aí de pandemia, de distanciamento social, né, no meu caso, de aula virtual, de tudo, né, os encontros, simpósios, palestras, todas nesse ambiente, né, remoto. Conversando, né, a gente vê ainda mais que as necessidades, né, das pessoas com deficiência, eles precisam, né, a gente precisa ter um voltar mais olhado, foi aí evidenciado, porque, né, igual aqui, a gente gostaria muito, às vezes, de ter, né, um intérprete para, né, tornar essa apresentação acessível
a um surdo, porque um deficiente visual, ele, né, tá perdendo, não estaria nos vendo, mas estaria escutando o que nós estamos aqui, né, nos propondo a falar. Mas o surdo, cadê, né, o intérprete? Assim, a gente entende que isso demanda recurso, demanda uma série de questões, né? A gente sabe que não é fácil, né, ter um intérprete, a disponibilidade da pessoa para estar fazendo tudo que precisa, não é fácil. Mas isso vem sendo evidenciado, né, nesse distanciamento social. Assim, não tudo é só, né, a gente dizer que está faltando, mas essa parte do ambiente, né, na aula virtual, ele também quebra uma barreira, né, do acesso. Igual a Virna falava, tem locais, né, que a gente precisa de rampa, dependendo do piso tátil e outras coisas, no ambiente virtual já possibilita, né, o acesso de mais pessoas, né, sendo minoria ou não, com alguma necessidade educacional específica ou não, a estarmos juntos, né. Eu acho que é mais assim, a gente, né, tentar cada vez mais olhar para as pessoas com necessidades educacionais específicas, né, sejam elas quais forem, para, né, adaptar, como a gente tem que adaptar no presencial, no remoto também, né, que a gente sabe da questão da atenção, às vezes uma pessoa com hiperatividade para botar, né, sentada, olhando para a tela do computador, a gente tem uma barreira. Também. Mas, né, falando novamente, para uma pessoa às vezes cega, que teria às vezes mais dificuldade para se locomover, às vezes precisando de alguém que o leve a certos lugares, nessa pandemia pode estar melhor, né, o acesso à informação para ela nesse ambiente remoto, onde ela não precisa tanto assim se deslocar. Durante essa pandemia, vendo, né, diversas lives, né, tiveram algumas que as pessoas conseguiram colocar um intérprete e aí fluir melhor. Muitos utilizam a ferramenta, né, do YouTube como a legenda, mas, né, já vimos várias vezes que não é de tudo perfeito, tá? Tem suas falhas também, mas já é um passo. Aí eu estava vendo algumas, né, lives e tudo, a questão também de que não é só ter o intérprete, o tradutor e tudo mais, alguém que ali vai transcrever as falas. Nós também, né, as pessoas que estão ali se propondo a falar, tem todo que ter isso em mente, que não dá também para ficar falando, né, às vezes aceleradamente, né, rápido, para que as outras possam ali transcrever, ter pausas, né, para que o outro possa, né, entender e fazer ali, né, o trabalho de traduzir, de escrever, de botar legenda nas falas. Virna? Então, como a Flávia bem falou, ela comentou essa questão da escola, né, em que tinha lá, os alunos iam para o pátio, ficavam lá separados, né, sem interação. Aí eu fiquei pensando, né, assim, em primeiro lugar, a gente tem que promover o diálogo entre os alunos. Isso já em qualquer circunstância, mesmo nas circunstâncias normais, né, fora da pandemia, a gente tem que estar o tempo todo promovendo o diálogo. Então, assim, já começa errado por aí, né, que a gente não tem um tipo de educação que promova a socialização, que promova a interação. A gente tem muito, conforme eu tinha comentado, a gente tem uma educação conteudista, então é aquela coisa de que a gente conteudista e quantitativa, porque a gente precisa abarcar uma série de conteúdos que parecem muito desconexos com a nossa realidade. Os alunos, quando estão na escola, não têm muitas vezes interesse, não conseguem compreender o que está se passando ali. E a gente tem aquela questão quantitativa de que é assim, a gente tem que tirar notas boas e passar. E aí,
o que a gente está adquirindo com isso como pessoa? Será que a escola não poderia ser muito mais ampla, promover uma série de outras qualidades para a vida do aluno, trazer uma série de debates para o aluno se compreender, né, como cidadão, para o aluno entender os próprios direitos, para o aluno colocar suas próprias questões, a sua visão. Muitas vezes, assim, com a física acontece muito isso, né? A gente tem muitas aulas assim de experimentação, muitas não, né? Na verdade, a gente tem tido até mais aulas de experimentação. E a gente percebe que os alunos têm muito mais interesse nesse momento. Por quê? Eles conseguem conectar aquilo que eles estão olhando ali com o que eles estão acostumados a vivenciar. A gente tem que entender que o aluno na educação básica ainda está se formando, se moldando, se compreendendo no mundo. Então, assim, muitas vezes a gente jogar uma série de informações aleatórias não vai ser de valor para ele. Então, eu acho que promover um tipo de educação que faça se entender como pessoa, que faça essa socialização, que faça compreender as diferenças, né? Na verdade, a gente aponta as diferenças como se fossem deméritos, né? E, na verdade, as diferenças são enriquecedoras, é o que a gente está tentando até falar, né? Sobre, no caso da educação, para a diferença enriquecer. Mas a gente já tem esse modelo na sociedade que tem exatamente essa visão, assim, da gente exaltar a diferença e a gente se reunir em grupinhos, né? E não compreender o outro, não ter atenção pelas necessidades do outro, cada um está muito voltado para si. Então, isso assim, é muito pernicioso, especialmente no caso dessas crianças, se a gente for pensar no caso das crianças com deficiência, lá na escola, os colegas lá da Flávia, como que estavam vivendo? Estavam ali entre eles, continuaram só usando a língua deles, não sei nem se falavam Libras, né, se fossem surdos ali no caso, mas se falam entre eles, os outros alunos muitas vezes não aprendem, na maior parte das vezes não aprendem, não conseguem compreender a especificidade, nem entender como que é o mundo desses alunos, né? Eu mesmo aprendi, porque realmente a gente, quando está na escola, não tem esse vislumbre. E eu, na escola, não tive colegas surdos, né? Era bem nítida essa exclusão. Mas, assim, só fazendo pesquisa que eu fui perceber tantas especificidades. Na verdade, a gente já, né, estudando no Cefet, a gente começou a conhecer, né? Tem aquela degustação, porque a gente não consegue aprender a lidar com um aluno que tem alguma necessidade especial. A gente tem um interesse despertado e, assim como todos os professores, a ideia é que a gente corra atrás, né? A gente que vai ter que aprender Libras, fazer um curso para conseguir compreender melhor alguma outra necessidade, porque a gente não tem esse conhecimento, a gente não sai com esse conhecimento da faculdade. Enfim, mas aí eu tive esse momento inicial e só lá na pesquisa que eu fui ver muitas questões. Então a gente não tem essa noção. Só que o convívio dos alunos, né, entre os alunos, é essencial. E a gente está tendo isso muito prejudicado agora pela pandemia, né? Voltando agora para o cerne da questão, o que acontece? Tem uma série de barreiras que a gente está vendo em tempos agora de pandemia para os alunos de modo geral. Se a gente for pensar no aluno de escola pública, a gente tem muitas vezes uma barreira, não só o de escola pública, o de escola particular muitas vezes também vai ter uma série de dificuldades, porque a rotina muitas vezes não permite, né? A rotina do ambiente em que ele vive não permite que ele tenha aquele momento ali para assistir uma aula online, para participar, para estudar. É difícil, inclusive, você prender a atenção dos alunos, né? E muitas vezes o aluno com baixa renda não vai ter um mínimo acesso à internet. Então a gente já começa tendo um bloqueio aí, né? Agora com a pandemia. A gente está tendo aula online, está tentando arrumar uma forma assim, de compensar o ano letivo que está ficando prejudicado. Só que, assim, é uma educação totalmente sem qualidade, porque o aluno está numa outra circunstância, ele já está cansado, né? Imagina, para crianças, especialmente, é muito cansativo. Se a gente, adulto, já está cansado do isolamento social, já está com dificuldade, a gente está sentindo falta da interação, as pessoas estão sentindo erradamente, né? Necessidade de sair logo, se aglomerar. As pessoas estão sentindo muito essa necessidade do convívio, do contato. Então, assim, esses alunos que a gente está falando já tinham dificuldade ali, e agora com a pandemia, tendo aula online, é muito mais prejudicada ainda a comunicação deles, né? Então, os alunos, de modo geral, já estão com esse problema de convívio e os alunos que têm alguma barreira de comunicação. Então, assim, muitas vezes as pessoas questionam também sobre dar uma interrupção nas aulas, né? Eu acho
muito válido, né? Porque as pessoas têm aquela necessidade de, a gente não pode perder o ano letivo, mas será que é a melhor opção também? Será que o convívio não é importante? Será que a gente aproveitar esse momento, já que já estão contando que o ano vai passar um pouco atropelado, vamos dizer assim, será que não era o momento da gente fazer experimentações? Porque a gente tem um computador, a gente tem celular, tudo que os alunos gostam, criança, adolescente, hoje em dia é super ligado à tecnologia, então eles têm muito essa questão da imagem, né? E, bom, sem querer puxar a brasa para minha sardinha dentro da minha pesquisa, mas eu acho que é uma excelente forma da gente tentar fazer um novo modelo de educação, usando muito essa questão da imagem, do cotidiano. Se a gente for pensar, o aluno está ali dentro da casa dele, com a família dele, com o contexto dele, então você pode promover esse diálogo da educação com o que a gente tem ali dentro de casa, mostrar, participar. É o momento da gente dar a oportunidade do aluno participar, dele se expressar. Porque dentro da sala de aula, lá com a professora lá na frente, e a gente sentado ali atrás, não tem essa oportunidade, né? O aluno só levanta o dedinho ali para tirar dúvida, muitas vezes fica sem graça, e acha que não é pertinente e acaba não falando. Então, a participação é muito ainda pequena, né? Ainda tem aquela situação de como se fosse o professor fosse um pouco ditador ali, né? Da verdade. Ele chega ali, fala e é aquilo. Então, assim, a gente agora tem uma outra circunstância, né? A gente consegue fazer fazendo chamada de vídeo, assim, né? Dessa forma que a gente faz conferência por vídeo. A gente consegue ver a todos, coisa que dentro da sala a gente não vê. A gente poderia fazer dentro da sala uma configuração em roda, por exemplo, mas a gente não promove esse tipo de situação, né? Então, assim, pelo vídeo, de repente, a gente poderia fazer uma promoção desse tipo de atividade, porque a gente consegue ver. Para um aluno surdo, por exemplo, é muito mais interessante porque ele está acompanhando de uma maneira muito mais eficaz tudo que está acontecendo, coisa que em outras situações ele já não conseguiria fazer. Então tem essa opção, né, de você trabalhar muito mais dessa forma, usando o vídeo, usando o entorno, o contexto do aluno, e ele conseguir se expressar. É uma oportunidade, eu acho, muito rica, né, de promover uma atividade diferente. Então, é uma atividade mais lúdica, que não tem aquela situação de prova. Será que prova é a melhor opção? A gente sabe que a resposta é não, né? Mas, assim, é claro que precisa ter um tipo de avaliação, você precisa conhecer o desenvolvimento do aluno ali, mas será que é essa a melhor avaliação? Se a gente for observar, até o tipo de avaliação que a gente tem é o quê? Para um aluno padrão que a sociedade determinou, né? O aluno que vê, que ouve, porque a prova está em português, ele precisa olhar, não vai ter uma tradução, não vai ter braille, não vai ter. Muitas vezes até tem, né? O tradutor intérprete vai passar aquilo, mas não vai passar com a mesma riqueza que o aluno compreenderia de outra forma. Então, a avaliação é bem excludente também. Então, assim, trabalhos que a gente possa promover para até ter essa questão da nota, que a gente está muito preso a isso, então a gente precisa dessa avaliação. A gente poderia ter tipos de trabalhos diferentes, que tivessem mais vídeos, que o aluno pudesse, pelo menos, ir ali no entorno, onde ele consegue sair. Até agora já estão saindo mais as ruas, né, com proteção, então ele pode gravar alguma coisa, mostrar o que ele vivencia, conversar com os outros, fazer trabalhos muito mais interativos, né? Ele vai colocar a posição dele sobre o que ele entende daquele conceito, em vez de só ouvir a definição daquele conceito. É uma oportunidade muito rica, né? Então, assim, claro que existem várias barreiras, a gente sabe disso, mas eu acho que a gente poderia olhar para esse lado, né? É o que a gente não está fazendo. Na verdade, a gente está brigando ainda para tentar trazer a escola tradicional para dentro do computador, e isso não acontece, porque uma coisa não combina com a outra, né? E a educação que a gente tem já está muito antiquada, né? Então, assim, é uma questão que eu coloco, né? O que a gente pode pensar? Que tipo de atividade a gente pode promover? Artística, usar foto, usar vídeo, né? Será que não é muito mais fácil você prender atenção? Você pensar numa pessoa com déficit de atenção, com hiperatividade, será que você vai prender ele ali para assistir a professora falando? Agora, se ele puder participar, se mexer, né? E o vídeo capta isso tudo, né? Então, será que não é muito mais interessante? É uma proposta. Acho que, né, a gente não pode ficar só também, né, assim, vendo o lado ruim, né, dessa pandemia, né,
para a educação, né, da sala de aula agora ser virtual, né? Fico pensando, né, quantas vezes, às vezes, os professores gostariam, né, de fazer uma atividade e tem que disputar espaço no laboratório, disputar datas em uma sala de vídeo. Agora a gente tem isso, né, nas mãos. Não deixando logo também de pensar, né, que às vezes, né, passa a barreira da, sabe, que nem todo mundo já tem um computador para si dentro da casa, um celular, as coisas da internet, mas se a gente tem aqueles alunos e a gente tem esse ambiente, vamos, né, fazer o melhor ali. Tá na hora igual a Virna, né, já vem falando, né, na fala, já está bem empregado na fala dela, e nós já vemos tão criticando esse modelo, né, educacional, onde eu, ela e muitos foram, né, passaram. Tá na hora ali da gente, né, usar essas ferramentas, usar esse momento que veio e tá aí, a gente tem que enfrentá-lo, para a gente tentar realmente, né, mudar, quebrar, né, essa barreira do que a gente já viu que não dá mais para ser levado à frente. Tá na hora, né, de, às vezes a pandemia veio como um empurrão para acelerar, né, essa mudança que já há tanto tempo se pensa, mas que às vezes não estava ainda conseguindo botar assim em prática, né? Acho que a gente tem que pensar, né, da melhor forma, igual a gente já falou que às vezes deslocar os alunos por N situações, seja uma classe onde tenha inclusão ou não. A gente sabe que tem N barreiras, mas tem muitos, às vezes, museus, vários outros lugares que dão acesso pela internet. Tem coisas, né, que a gente teria que ficar disputando, às vezes, um datashow, um computador na escola, e agora tem aí em mão e consegue trabalhar com ele. Estava vendo aqui, às vezes falta também, às vezes, né, vamos dizer, na formação, assim, capacitar, né, os professores para essas barreiras, né? A gente, assim, no Cefet, a gente, assim, pelo menos para mim, é um diferencial. A gente teve acesso a vários laboratórios, a parte da inclusão, né, com as aulas da Soraya e tudo mais, a gente pode abrir a nossa visão, mas a gente sabe que, às vezes, o que acontece no âmbito do Cefet é ali, é pelos professores que nós tivemos ali, pela formação que eles têm, pela maneira, né, pela visão deles da educação. E que, às vezes, em outros lugares, a gente, às vezes, não teria tido essa formação. Né? Acho que, assim, olhando, assim, às vezes, em outros contextos, me sinto muito grata de ter tido os professores que tem ali, o do corpo docente que o Cefet, né, vem construindo, que tem de passar para a gente essa visão, da gente olhar todos, da gente tentar mudar, né? Eles nunca esconderam que a gente estava numa área difícil, que uma sala de aula tem N barreiras, a sociedade tem N barreiras, mas que é possível. E é pela educação que a gente vai conseguir, né, mudar. Não vamos dizer mudar, mas que a gente vai plantando aquele trabalho ali de formiguinha, de sementinha, e vai tentando construir algo melhor. Essa questão dos professores do Cefet me fez lembrar que é um debate muito recorrente, porque assim, a gente estava dentro de um curso de física, né? E que era uma licenciatura, então a gente estava aliando ali ciência e educação. E quantas vezes a gente não debateu sobre o que era ciência, né? E questionando a educação, será que uma coisa não pode estar ligada à outra? A visão que a gente tem de ciência é uma visão muito voltada para o ideal branco e europeu, né? Então, todos os outros. Baseado nisso, a gente já tem uma educação da ciência com essa visão, já é prejudicial por esse lado. A gente teve várias vezes, eu acho, debate sobre isso e ajudou muito a desconstruir essa ideia, porque eu acho que a ciência é muito mal vista, é vista de uma maneira muito estreita às vezes. Então, assim, a gente tenta se encaixar num modelo, não entrando no mérito de questionar o modelo, mas será que não existem outros saberes que deveriam ser valorizados também? Então, assim, é nesse momento
dentro de uma faculdade, numa licenciatura, é dentro da escola, é dentro de um espaço de educação que a gente vai poder questionar e tentar modificar isso, porque a sociedade em si já está posta da maneira que está e a gente precisa questionar, a gente precisa movimentar isso, né? Como dizia Paulo Freire, né? A educação não transforma o mundo, muda as pessoas e as pessoas é que transformam o mundo. Então, a gente tem que ajudar a formar pessoas que vão transformar o mundo, que vão mudar essa situação, né? A gente teve muita provocação desse sentido dentro do Cefet, sou muito grata por isso, mas assim, a gente precisa dar continuidade e continuar, né, colocando essa provocação na sociedade, porque assim, a tendência muitas vezes é a gente ficar no diálogo e não conseguir praticar. Eu fazendo estágio tinha inúmeras frustrações porque a gente idealiza uma série de coisas e chega na prática não funciona, não tem material, tem uma outra barreira, aí a gente tem que se prender em currículo, aí tem um ano letivo já está todo definido, precisa ser dessa forma, então você não consegue ter as datas, você não consegue ter tempo hábil de criar até um vínculo com os alunos, né? Você entra ali, sai correndo, então assim, muitas vezes nem cria. Na verdade, até a professora com quem eu estava fazendo estágio tinha muito mais isso, eu achava muito bacana. Ela tinha essa aproximação com os alunos. Ela conseguia alcançar, mas muitas vezes os professores não conseguem, porque tem uma série de questões de horário, de tempo, de currículo e tudo mais, e é aquilo ali, né? Tem que ficar restrito àquela mesmice, né? Então, assim, não tem essa oportunidade de conhecer, olhar para o aluno, pô, vamos ver a realidade deles? O que ele gosta? O que a gente pode usar aqui para poder trazer o interesse desse aluno? Como que eu posso incluir todo mundo? Não é só o aluno com deficiência que precisa de inclusão, né? Todos os alunos, as minorias, conforme eu estava dizendo, um aluno de baixa renda muitas vezes vai chegar na escola com fome, com problemas que ele teve em casa, uma série de dificuldades. A gente tem, eu já ouvi muitas vezes essa questão, né, nas escolas aqui em Petrópolis, a gente tem muitos alunos que vêm da Baixada, porque muitos se queixam que o ensino lá está péssimo, não tem professor, a educação está ruim, então eles vêm para cá, mas aí como que chegam aqui? Já chegam exaustos, porque tem que atravessar, né, um monte de percursos, vêm de muito longe, vêm cansados, então assim, tem uma série de questões que tornam sempre a gente ali em alguma desvantagem, sabe? Tem gente que muitas vezes vai ter essa desvantagem ampliada exatamente por não se encaixar naquele padrão que a gente imagina. Então, assim, tem que olhar para esse todo, né? Tem que trazer o aluno para participar, tem que compreender a realidade do aluno, as questões, os problemas, a forma de ver. A gente tem que adaptar a educação, né? Eu acho que isso é urgente, assim. Eu acho também que às vezes nós ficamos presos assim a coisas muito muito grandes, a transformações assim que sejam muito visíveis. Estava me lembrando, né, de uma escola pública na qual eu lecionei ano passado, que por conta dessa questão, às vezes, né, que a gente sabe da questão social, né, às vezes são famílias com uma renda muito restrita, na escola, no corredor, né, da escola, às vezes ficava uma cesta de frutas. Por quê? Às vezes o horário né, vamos dizer, da colação, do lanche, era depois de 2 horas que eles já estavam dentro de sala de aula. Então, aquela cesta de fruta ali, às vezes é uma coisa simples, mas para quem às vezes levantou de manhã cedo para ir para a escola e não teve, às vezes, uma alimentação dentro de casa, faria totalmente diferença. Então, são nesses pequenos detalhes. A gente, como professor, às vezes a gente chega, né, dá um bom dia. Às vezes a pessoa não teve aquele bom dia, não teve aquele oi, tudo bem com você? Dentro de casa, ali muda. Então, são nos pequenos detalhes, né, nas sutilezas, que a gente vai ali, né, movimentando, né, sensibilizando, né, os outros. E, né, retomando, se a gente tem esse, né, pequeno olhar, né, porque a gente às vezes esquece as particularidades de cada um, só porque não tem uma deficiência física ou um transtorno, colocam todo mundo no mesmo barco, no mesmo meio, e não é assim, não é porque, igual eu e Vir, temos nossas diferenças, temos as especificidades de cada uma, né, seja de qualquer forma, pela vivência, igual a Virna veio, né, é arquiteta, veio para física,
outros vieram segunda graduação, primeira e tudo mais. A gente tem muito de ver o todo, né? Começar a perceber, né, as diferenças aí. A gente não pode, né, jogar todo mundo no mesmo balaio e ir. Então, se a gente começar a olhar para cada um, a gente vai conseguir fazer um todo muito melhor. A educação, sem dúvida, é a forma perfeita de promover isso, né? Bacana essa ideia lá da sexta, gostei. Tem uma série de atitudes assim que parecem pequenas, mas que são muito grandiosas para as pessoas, né? Muitas vezes a gente não enxerga dessa forma. E eu acho que se formar como professor tem que abarcar uma série de compreensões. Não tem como a gente se formar professor e olhar só para conteúdo. A gente tem que se formar professor e olhar para o todo, olhar para a compreensão das pessoas, entender como que é a forma da pessoa de pensar, né? Promover uma perspectiva nova no indivíduo. É uma profissão tão rica, né? Muitas vezes as pessoas diminuem muito. Então, eu acho que a educação é um ponto crucial assim, para a gente fazer essa transformação. Muito bem, é isso? Terminaram, vocês tinham preparado? Uhum, eu sim. Muito bem, muito bom, foi muito legal. Muito obrigado pelas contribuições de vocês duas. Eu não vou colocar o vídeo porque a tela está perfeita com vocês duas. Acho que se eu entrar, vai ficar mais feio. Está ótimo do jeito que está. Bom, gostaria imensamente de agradecer a vocês duas, foi muito, muito legal mesmo. Me fez refletir sobre alguns pontos. Eu gostei muito quando no começo, eu já vou ler os comentários do público daqui a pouquinho, fazer só alguns comentários meus. Lá no começo, quando a Flávia pediu para a gente fazer aquela reflexão, né? Realmente, eu parei para pensar e onde estavam essas pessoas, né? Na verdade, não sei responder onde estava, mas eu imagino, né, pelo contexto, da forma como vocês explicaram, na época quando eu estudei no ensino médio, ensino fundamental, eu acho que o modelo de escolas separadas era mais forte, né? Provavelmente todos estavam numa escola separada, né? E ao longo do tempo isso foi mudando, né? É bem legal a gente ver a criação de leis, né? Por exemplo, a obrigação de ter Libras em curso de licenciatura e tudo mais, fazendo a gente refletir um pouco mais sobre isso, né? Vocês tiveram a experiência que vocês comentaram aí de escolas, entre aspas, normais, como vocês mencionaram, o padrão, acho que padrão é uma palavra melhor que a gente não usou. Regular, né? Regular, isso. Que já estão começando a ter a convivência, né, de pessoas com e sem necessidades especiais. Eu acho isso tão interessante, assim, porque, pelo menos na minha construção como pessoa, eu não tive esses exemplos. E a Vina até comentou sobre a questão da arquitetura, de rampas e tudo mais. Eu já me peguei muitas vezes pensando assim, por que precisa ter uma rampa ali? Quantas vezes realmente foi necessária essa rampa e tudo mais? Mas realmente, assim, é muito pela exclusão, né? A gente não vê acontecer pela exclusão que existe, né? E não porque não existem essas pessoas, assim, né? Então, eu achei bem interessante vocês trazerem essa reflexão. E aí, conforme vocês foram falando também, eu senti falta do intérprete de Libras aqui. Realmente, a gente podia ter pensado nisso antes, né? Então, quer dizer, até a própria palestra sobre inclusão faltou um pouco da gente pensar em inclusão, né? A gente podia ter organizado originalmente ali, contratado alguém, enfim, de alguma maneira ter tentado inserir essa parcela da população que não consegue ouvir. Mas, enfim, muito bom. Muito bom. Se quiserem fazer mais algum comentário, depois eu passo aqui para a leitura dos comentários do público. Se querem falar alguma coisa antes. Eu ia comentar só sobre essa questão aí, a gente dá um pouco, às vezes, né? Poxa, a gente podia ter feito. Mas eu acho que tudo isso é muito válido para a gente construir, né? Esse novo modelo que a gente pensa, né? Eu acho que a gente tem que passar por esses momentos mesmo de perceber, olha, tá faltando, então vamos ver como a gente consegue fazer. Eu acho que isso é bom, é importante, assim, é uma construção. Não é nem para gente. Até mesmo, né? Às vezes outras apresentações e palestras, às vezes tinha um intérprete, tinha a questão da legenda,
eles também, às vezes, sinalizavam, né, que estava faltando, tinha que melhorar. Acho que o espaço aqui é esse. É para a gente pensar, para a gente, né, ver, né, refletir sobre o que aconteceu e aí sempre buscando melhorar. E sentir essa necessidade, né? Legal. Eu vou até começar a tentar, nos próximos seminários que eu passar no YouTube, colocar a legenda. Eu nunca tinha pensado nisso, realmente um ponto importante. Muito bem, então vamos fazer a leitura aqui dos comentários, já agradecendo de antemão a presença de todos e também a todo mundo que escreveu e que não escreveu também. Bom, vocês comentaram sobre o Bourdieu, né? E, enfim, ao longo de vários outros seminários aqui anteriores, inclusive a esse, a gente teve esse autor sendo citado, né? Parece que é um autor que a gente trabalha bastante lá no Cefet. Eu, particularmente, não ter vindo dessa área, tudo mais, nunca li, mas me interessei bastante, né? Aí a Soraya tem algumas mensagens de parabenização e tal. Aí a Soraya comenta, né? Bourdieu chama de excluídos do interior. Aí depois ela fala, Bourdieu se refere a outros grupos, mas é bem adequado para esse exemplo dado pela Virna. Então, naquele momento ali, a Virna falou do Bourdieu, né? Você quer falar alguma coisa sobre isso especificamente? Não, a minha ideia era essa mesmo, trazer a visão do que a gente já tem como exclusão, que era o que ele trata, né? Não é específico na área, mas a gente consegue ver como que se encaixa em uma série de situações, né? Inclusive nessa que a gente está tratando. É bem interessante. A Mary Ramos fez bastante contribuições aqui. Primeiro, ela agradece pela dica do autor. Depois, ela fala dos comentários, né? Às vezes, os comentários são mais pertinentes na hora que vocês estão falando, mas, enfim, vamos ler aqui e a gente vai tentando discutir e tentar relembrar. Ela fala assim: incluir não é misturar. Muito legal esse ponto de vista. Penso que a instrumentalização do docente até é desejo da classe. Contudo, o sistema como um todo não deixa de prover apenas recursos diretos, um curso de aperfeiçoamento em Libras ou afins. A atuação do docente no mundo contemporâneo brasileiro é tão precarizada que o professor não tem tempo nem motivação. E isso são elementos necessários, mas muitas vezes etéreos para serem considerados. Vou parar aqui, depois a gente lê os outros, que eu acho que fazem parte de um outro contexto. Se quiserem discutir aí mais especificamente essa questão sobre incluir, não é misturar, é a questão da capacitação dos docentes. Eu acho que essa questão do incluir não é misturar, né? Eu exemplifiquei falando, né, daquela época onde eu era estudante, que tinha, né, uma classe, né, que era chamada de classe de alunos especiais naquela época, e, né, a questão do intervalo, onde era no intervalo que teoricamente era para acontecer aquela inclusão e não acontecia. Ficava ainda mais individualizado, eles ficavam mais ainda segregados, né, do que já a sociedade, né, aquele contexto já os colocava. Né, acho que ficou bem nítido isso. Igual, ela estava falando ali também da questão do professor, né? Não tem tempo, às vezes não tem motivação. Aí reforço, no Cefet, né? Apesar de só para licenciatura ser obrigatório ter Libras, nós tivemos, né? A Soraya mesmo fez outras optativas voltando para essa área. Agora eu não sei, porque teve uma nova mudança na grade, que quando eu estava saindo do Cefet, não sei se Virna era aluna dessa nova grade, se teve, acho que tinha uma conversa de algum estágio ser, não sei se uma escola inclusiva ou algo do tipo, acho que Virna ou até mesmo Soraya ou algum outro aluno possa, né, falar mais sobre isso. Eu não cheguei a pegar. A gente tem muito esse problema mesmo da motivação do professor, né? A gente não pode fechar os olhos para isso. Às vezes parece que a gente está jogando tudo nas costas do professor, né? E não é uma atitude que só depende do professor, primeiro ponto, né? Depende da sociedade como um todo. Não adianta a gente ser criado de uma forma preconceituosa, visualizar os outros dessa maneira, com distinção,
com essa barreira assim para enxergar as características das pessoas, né? Para compreender o outro e aí chegar dentro da sala e achar que o professor vai consertar isso. Não é papel dele consertar, né? O papel dele é ajudar a conscientizar e tentar quebrar um pouco dessas barreiras. Mas mesmo assim, a gente ainda tem um outro problema que é a falta de motivação do professor, inclusive na questão do salário, né? A gente tem a educação é super desvalorizada. A gente ainda teve um debate agora há pouco tempo sobre o Fundeb que estava assim em risco iminente da gente destruir a educação básica, né? A gente tem poucos investimentos, a gente sabe que a gente tem todas as questões de corrupção que ajudam a prejudicar mais ainda, né? A má destinação, muitas vezes, desses recursos que a gente disponibiliza. Então, assim, e uma dessas questões é o salário do professor. Então, muitas vezes o professor precisa se desdobrar para dar aula em um monte de lugares, ainda corrigir trabalhos e fazer, né? Então, assim, ele já não tem nem tempo, às vezes, para investir em alguma coisa diferente. Realmente, isso é um problema muito sério. Então, assim, a gente tem que repensar isso também, né? Que valor que tem a educação, né? Eu acho que agora até está sendo muito provocado isso, porque muitos pais estão sendo obrigados a lidar com os filhos dentro de casa e ver como que a educação é. Eu acho até bom isso, porque lança uma provocação assim na comunidade para perceber como que funciona a educação. Os pais muitas vezes não têm realmente aquela preocupação, deixam o filho na escola. Longe de mim, assim, não estou falando que o pai tem que fazer o papel de professor nesse momento. Não mesmo, né? A pessoa não tem treinamento, não tem tempo, então não é isso. Mas, assim, é bom porque escandaliza alguns eventos, porque os pais simplesmente deixam os alunos e muitas vezes não tem aquele arcabouço que ele precisava ter dado em casa e acha que é obrigação do professor, então ele não visualiza essas questões. E agora com o aluno em casa está ajudando um pouco a provocar isso, né? Eu acho que é até uma forma mesmo de a gente trazer isso à tona mais uma vez, para mostrar o valor dos professores, né? Mesmo porque eles estão se desdobrando loucamente em pandemia, tentando promover as aulas da melhor maneira possível, né? Mesmo que seja muito complicado. Então, assim, essa questão da motivação é muito importante, a gente tem que tratar disso também. É bem observado. Legal. Só esclarecendo, agora no meu currículo novo a gente tem algumas disciplinas, além da Libras, né, que é obrigatório, tem disciplinas de inclusão também. Eu não lembro exatamente os nomes, talvez a senhora escrevendo ali tem um tempo, talvez ela vai esclarecer para a gente isso. Mas tem, isso não me engano também, como você falou, Flávia, um dos estágios sim, a tentativa de fazer numa escola onde tem alunos com necessidades especiais, né? Prática docente 2, ela escreveu aqui. Eu acho que tem sim. Enfim. Muito bom. Essa questão de ter essas discussões, acho que a Flávia foi muito feliz quando ela falou assim, da experiência que os nossos professores têm, né? Eu não sei se isso é tão universal assim. A Soraya, né, esse mote muito legal aí, traz para os nossos alunos, né, discussões bem ricas em torno desse assunto. Tem o NAPNE também, né, a Daphne, que faz parte do NAPNE, e outros servidores do Cefet, sempre fazem questão de trazer essas reflexões, sensibilizações na semana de extensão, né, e tal. Então, mas eu acho que isso é muito particular das pessoas que estão no Cefet Petrópolis, especificamente. Eu não sei se essa é a realidade de outros locais, né? Inclusive, também a Virna até comentou que é só um gostinho também, né, que vocês têm, assim, não é uma capacitação efetiva no sentido de, enfim, de lidar no cotidiano, mas também, assim, falando como professor, né, a gente também não tem como, num período tão curto de tempo, aí, 4 anos e tal, capacitar tudo, né, assim, a gente dá muitas vezes só o gostinho mesmo e o professor, o aluno que vai ser formado como professor, às vezes tem que buscar essa instrumentalização de uma outra forma. Mas concordo que talvez, eventualmente, se a gente tivesse outros professores que não só a Soraya, porque também tem a Beth, né, alguns outros professores que pensam em inclusão, na Cira, mas o Marcos também, né, que orientou inclusive a Flávia, se a gente tivesse a contratação de professores talvez com uma formação específica, assim como a Soraya tem, talvez a gente pudesse ter mais contribuições, né? Fica tudo muito nas costas dela. E ela atua em vários campos do Cefet, é complicado ela
poder contribuir mais, imagino. Mas acho que já é super válido, né, esse gostinho, porque quebra, né, uma barreira que talvez poderia ser que fosse quebrada quando a gente chegasse lá na prática. Porque eu também tive esse ano na escola em que eu atuei durante alguns meses, tinham alunos incluídos naquela escola, né, com inclusão. Então, eu fico pensando, se mesmo tendo esse gosto, se mesmo eu tendo me debruçado no meu trabalho de conclusão, né, pela inclusão, lá na hora, né, a gente vê que é totalmente diferente do que da teoria, de tudo mais. Na hora de atuar, a gente já, né, sente aquele medo, já fica insegura, já se questiona, se eu fico me perguntando se eu não tivesse tido. Quão pior às vezes não seria. Porque às vezes, assim, eu posso não saber fazer, mas eu já sei aonde buscar. Eu já sei, né, às vezes, mesmo que, igual a Soraya deixava sempre muito claro, que ela não tinha ali, ela não estava preparando, né, que a gente ia ser, né, instrumentalizado, ia sair dali pronto para atuar. Ela queria mesmo que, acho, né, nos aproximar para que a gente pudesse, né, ter aonde voltar, ter aonde pesquisar, ter como se informar mais para conseguir atuar, né, da melhor maneira possível. Sim, exatamente, exatamente. A ideia seria essa, assim, né? Mostrar os caminhos e depois os caminhos vão ser seguidos, né? Inclusive, a gente pesquisou nesse novo currículo de mostrar diversos caminhos, né? Nesse currículo novo, a gente tem ali a instrumentalização e, enfim, os diversos recursos formativos que dão a opção do aluno seguir vários caminhos diferentes depois, né? Enfim, sem fazer muita propaganda do curso, vamos seguir aqui nos comentários do pessoal. Então, a Guerra continua, né? E aí, ela mandou um pouco ali a temática. Deixa eu pegar aqui onde eu terminei. Então, eles existem, mas são sensíveis e subjetivos o suficiente para terem ajustes rápidos. Contudo, a tarefa do docente é trazer essas reflexões que vocês estão trazendo. Os fotógrafos contribuições do dia a dia. Sobre o dia a dia, a realidade enfrentada em cada sala. Aí ela comentou assim, quanto é melhor a experimentação de novas metodologias. Vocês comentaram sobre a pedagogia experimentar, né, que a Vina falou, de gente deixar esse tempo não só para seguir o conteúdo, né, mas também para experimentar novas opções de ensino e tudo mais. Vocês querem comentar alguma coisa em relação a esse ponto? É difícil a gente lembrar sobre exatamente como foi, né? Eu também agora me perdi um pouquinho. Inclusive, convido a Beli Ramos, se quiser, entrar aqui também com a gente em áudio, pode ficar à vontade. É só clicar ali no microfone, ligar o áudio, e vai ser prazer aqui as suas contribuições em forma de áudio e vídeo, também se você entrar em vídeo, sem problemas. Eu vou ler aqui um texto da Débora. A Débora escreve o seguinte: parabéns, professores, pelo papo sobre inclusão. Eu estive com vocês em algumas oportunidades do Cefet e eu tenho só agradecimentos a fazer pelas conversas e trocas de contribuições. Eu gostaria de acrescentar também que a inclusão perpassa as deficiências físicas, auditiva, visual, mental, múltipla, as sociais, de forma geral. A inclusão, de forma geral, a inclusão está presente em toda a parte. A relação dos termos inclusão, ética e interculturalidade se encontram alinhados no campo da educação e abordam as questões que vocês citaram o tempo todo. Essa frase me motiva todos os dias a não desistir de pensar e fazer a melhoria, já que assim a maioria das atividades é contemplada. Pessoas são excluídas do tempo todo, a todo momento, de diversas formas. Quando essa exclusão acontece desde o início de outra escola, e que fora dela houve vida e não há escola, acabam segregando a escola na sociedade e vice-versa, quando na verdade deveria ser um conjunto, um trabalho em equipe. Ações inovadoras que precisam entrar, mas também precisam saber esses limites. Precisamos desconstruir esse mundo. Vocês querem comentar? A fala da Débora, assim, né, vai muito, né, tive, né, o prazer de trabalhar com ela, nós dividimos alguns trabalhos, né,
E realmente é isso, a gente tem que acabar com de construir esses muros, né? A gente fala, né, da inclusão, né? A gente, igual, às vezes aponta muito para o surdo, para o cego, mas tem, né, diversas formas aí de exclusão. A gente tem que mesmo olhar pelas minorias, porque olhando para as minorias a gente vai estar conseguindo, né, fazer o bem para todos, né? Não é ruim a gente, né, priorizar, olhar para as minorias, que a gente olhando para elas, a sociedade vai melhorar e, né, vamos fazer aquele trabalho assim, né, às vezes de formiguinha, muitas vezes a gente se sente, né, de olhar para, porque eles são poucos, não vão ser a maioria, infelizmente, dos nossos alunos, mas eles merecem, né, ter o olhar voltado para eles, eles merecem as melhores condições possíveis para o seu desenvolvimento. É essa a ideia, né? A gente compreender uma universalidade de diferenças, né? A gente aqui não abarcou, obviamente, foi assim uma porcentagem ínfima dela, mas assim a questão é exatamente essa, né? De provocar exatamente para a gente enxergar todas essas situações, né? Eu acho que com certeza, assim, se a gente olhar no dia a dia, né? Depois desse tipo de reflexão, a gente consegue ver várias outras situações em que a gente precisa intervir, que a gente precisa mudar um pouco para aquela pessoa se encaixar também, né? Então é exatamente isso que a Flávia falou, né? A gente vai olhar ali para a especificidade e vai levar para o todo, né? É usar aquela pessoa, aquela circunstância ali para a gente enriquecer a nossa forma de ver o todo. Né? Exatamente. Meu áudio ainda continua ruim? Tá um pouco ruim ainda. Não tô... Tá embolado. Pois é, isso aconteceu no seminário. Eu lembro. Eu vou conseguir corrigir isso. Vai dar ruim? Melhora um pouco, eu acho. Bom, vou falando aqui. Se estiver muito ruim, vocês me avisam. Porque aí eu passo a palavra para vocês de novo, tá? Uhum. Essa questão que a Eliana falou vocês dois falaram, né? E a Débora tocou, é crucial, né? De a gente tem que ter essas pessoas ao nosso redor, convivendo com a gente, para que a gente possa refletir sobre a realidade delas, né? Como eu falei, por eu ter tido, por exemplo, colegas que tinham esse tipo de deficiência, necessidades especiais, eu nunca parei de pensar sobre isso, né? Então, isso é muito importante e interessante. Não é só na escola, na vida, né? Isso é importante. Muito bem. A Beli Ramos ali, eu vi que ela abriu e fechou o áudio. Beli, se quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Você quer abrir isso? Oi. Muito bem. Oi. Até o seu áudio, não sei se é só para mim, estava saindo mas eu acho que você falou que podia falar. Isso é um perigo, mas vamos lá. Agradecer, a Flávia já me conhece. Queria agradecer aí as meninas, assim, foi ótimo, eu não sei se... Porque as mídias, né, elas não têm entonação, né, humana. Então, eu não sei se quando eu coloquei parecia que eu estava me opondo. Eu estava, na verdade, concordando isso. Misturar não é... Incluir não é misturar e tal. Acho que foi brilhante, assim, a colocação delas foi muito legal. E eu acabei participando muito ativamente, porque eu acabei de ter uma resposta, uma notícia durante o seminário, né? Eu recebi a resposta, tinha passado ontem, um e-mail para o meu orientador, para o meu futuro orientador, né? Perguntando, você quer me orientar? É um orientador que eu adoro os referenciais teóricos dele. E ele me deu a notícia, sim, vai ser um prazer e tal. Eu estou nas bordas de fazer meu TCC, eu estudo com a Flávia lá no CEDERJ. E eu acho que o que me fez participar tão ativamente, assim, é porque mais do que nunca eu tenho que... Estou pensando o que eu vou fazer no TCC, né? Eu já escolhi que vai ser a área de tecnologias da informação no âmbito sociocultural, né? Com referencial teórico de Vygotsky e tal. E por isso tudo, por eu me interessar por essa parte mais sociológica, que eu achei fantástico, assim, as colocações. De que... Agora, por último, inclusive a Virna falou que a gente, na verdade, tem que pensar muito além de conteúdo. Eu tenho uma frase para corroborar isso, né? Falo até brincando com amigos meus. Estudar química é muito legal, que atrapalha a química. Porque eu adoro química, né? Eu sou estudante de química, mas as pedagógicas eu devorei elas, assim. Eu tinha que fazer até, sei lá, o 6º período. Eu acho que no 4º eu já tinha feito todas as pedagógicas.
porque afinal eu não vou dar aula para samambaia, né? Eu vou dar aula para gente. Então, assim, como é que eu vou colocar um conteúdo sem entender, por exemplo, uma limitação de um aluno, sem pensar como é que ele pensa o mundo dele, né? Por isso é tão importante trazer esse debate e tudo que vocês colocaram brilhantemente. Então, só mais uma vez queria agradecer. Vou com certeza levar muitas coisas que vocês falaram aí para o desafio que eu tenho para frente aí de quem sabe conseguir colocar isso também, né, no TCC. Eu acho que o TCC, artigos, quaisquer coisas, qualquer produção científica, até exatamente esse seminário, que o docente de informação possa fazer, é bem-vinda, né? Porque esses debates são necessários para que a gente tenha uma melhoria nesse cenário. É isso, parabéns, meninas. Obrigada. Velha amiga lá da graduação, né? A gente faz algumas matérias juntas, eu da matemática, ela da química, né? E agradeço aí a contribuição dela, né? Espero mesmo que você leve, né, esse um pouquinho, né, do que a gente pode dividir para a gente continuar na área da educação aí e propor, né, mudanças. Muito bem, agradeço também a participação da Beli e de todo mundo que está na plateia. Bom, aí vou finalizar aqui com a leitura do que a Soraya escreveu. Existe uma diferença muito significativa entre as carreiras docentes. Os docentes da BTT e Magistério Superior, que são as duas carreiras, né, do Magistério Federal, têm carreiras viabilizadas para serem professores pesquisadores, com tempo pago para ensino, pesquisa e extensão. Já a carreira oralista, professores das escolas particulares e públicas das prefeituras e governos estaduais vivem outra realidade. Apenas a hora valorizada, como se o professor não precisasse fazer a formação continuada, etc. Pois é, tem esse embate aí, né, entre um professor que é pago por um pacote de serviços, por exemplo, nós, né, somos pagos para trabalhar 40 horas e dividir dessas 40 horas em ensino, pesquisa e extensão, então a gente não ganha por hora, né, a gente tem um contrato de trabalho, enfim, eu conheço até professores de escolas privadas que também têm contrato de trabalho assim. Meu irmão, inclusive, trabalha numa escola, ele ganha 40 horas e ele não dá 40 horas de aula, enfim, ele tem bastante tempo de preparação de aula e tal. Mas não é a realidade da maioria dos professores, né? Que é o professor oralista, quer dizer, então, quanto mais ele produzir em termos de aula, mais ele ganha, né? Então, assim, o tempo de preparação, e aí entram também essas questões, né? Se preparar para que tipo de aluno ele vai receber, fica bem complicado em termos de capacitação, né? Né, aí já dá um outro, né, debate, né, da situação, né, do professor, né, no nosso país, né, do quão, às vezes, né, desvalorizado é a nossa profissão, né, do quão não, às vezes, a falta de importância, como a Virna falava no final, que essa pandemia, muitos pais tendo que fazer, às vezes, um papel, né, de professor, pode estar fazendo eles, né, se conscientizarem da importância que tem, né, a profissão que nós escolhemos, né, que não é fácil, né, não é para qualquer um, né, nem todo mundo tem a aptidão para, como nem todo mundo pode ser advogado, engenheiro ou várias outras profissões, nem todo mundo, né, tem aptidão para ser professor, né. A gente, muitas pessoas, né, querem quebrar assim, o galho, né, dar uma explicação, mas, né, sem, às vezes, conhecimento, sem tempo de estudo, sem preparação, não é só você dominar, você ter facilidade com certa matéria que vai te tornar um professor. Não é isso, é muito mais. A gente não está ali só para as matérias, né, específicas. As pedagógicas têm seu valor, as práticas têm seu valor, tudo tem, né, o seu valor. O curso é montado, já sofreu, né, uma mudança da minha época que eu me formei para agora, e futuramente, com essa pandemia, acho que talvez vão sofrer outras maneiras, porque tem que se modificar para, né, conseguir dar conta das demandas que vão vindo, né?
Cada hora vai mudando, as demandas vão surgindo e a gente vai ter que ir se modificando. Não tem jeito. Exatamente. Isso é verdade. Isso é verdade. A grande escreve docência não é para amadores. E uma questão, né, que todo mundo acha que pode se meter na educação, né? Porque algum dia já foi aluno, acho que, claro, todo mundo estudou numa escola, todo mundo, enfim, passou por esse processo, alguns foram para o ensino superior, tiveram mais tempo de experiência, mas, como vocês bem falaram, né, existem discussões que não são feitas em todas as carreiras e, enfim, a profissão de professor até foi regulamentado recentemente, é só para quem faz a licenciatura, e é isso. Depois ela comenta assim, a docência é só, aliás, ressignificando essa frase icônica, a docência é só para amadores no sentido de quem ama. Legal, interessante. Muito bem, gente. Então, corremos a leitura dos comentários, agradeço mais uma vez ao público que esteve presente, assistindo e participando dessa discussão. Vou agradecer também novamente a Flávia, a Helena, o Zerbinha, já por terem trazido essa discussão e essa reflexão para a gente, que não vai acabar agora, né? A gente vai desligar aqui o computador e vai continuar com isso na cabeça, pensando um pouco mais, né, sobre a sociedade ao nosso redor e tudo mais, e tentar trazer isso para a nossa prática profissional, né? Seja em que área for, né, principalmente na docência, mas seja em que área for, como a Bárbara comentou, né, o mundo lá fora também tem toda essa perspectiva. Né? Então, eu vou deixar vocês falarem a mensagem final, enquanto isso, eu já vou carregando aqui na tela a divulgação do próximo seminário. Eu gostaria de agradecer. Fala, Virna. Desculpa, é porque tá travada a minha tela, eu queria saber se dava para me ouvir. Desculpa, fala. Nada. Queria agradecer a todos, né? Primeiro a esse espaço, a todo o pessoal do Cefet, em especial o Daniel, a Soraya, mas, né, fica o meu abraço aí a Marcília, que eu vi que estava aí, Marcília, Beth, Felipe Mondaini, eu tive como professor, acho que são esses professores que estiveram aqui. Aos outros, né, maioria que acho que tem alunos que foram meus colegas de curso, né, queria agradecer a Virna, né, por essa parceria, a gente não só se conheceu, só teve contato virtualmente, mas que, né, depois disso tudo que possamos ter aí um contato presencial, né, e que dividir esse seminário com ela foi muito bom, que a gente, né, que tenha frutos, né, desse seminário aí, quem sabe não possam ter outras parcerias. Assumi essas palavras, queria que a gente conseguisse ainda ir desenvolvendo, né, mantendo, fazer um trabalho, fazer novas propostas. Eu acho que o caminho é bem esse mesmo. Foi muito rico, eu queria agradecer muito pela oportunidade, né, dos professores de terem convidado, a Soraya, o Daniel, agradecer a Flávia pela parceria, foi muito bom. Agradecer a todo mundo que está ouvindo e agradecer especialmente os professores. Eu não consegui ver aqui, eu não sabia que tinha como ver, desculpa, mas eu queria agradecer especialmente os professores. Assim, eu sempre tive vontade de ser professora, eu fui por outro caminho, eu entrei no Cefet, assim, não tão animada de ir por essa área, estava com outras coisas em mente, assim, e assim, me abriu tanto a visão de novo para isso, né, para esse chamado, eu acho que eu tenho dentro de mim, assim, eu acho que foi um momento tão rico, assim, eu queria agradecer bastante. Eu acho que todas essas produções que a gente tem agora é por contribuição de todo mundo que acrescentou um pouquinho. Então, obrigada pessoal que está ouvindo aí. Muito bom, a gente tem que agradecer, porque enfim, não é só, como vocês falaram, todo mundo que tem um pouco de educação defende, não é só da gente para vocês, né? A gente contribui também com a nossa formação continuada e todo mundo da bullying de junto. Muito legal ver vocês alunos. Eu tive a oportunidade de dar aula falar, mas para mim não é não, mas enfim, talvez eu tenha oportunidade. Já vou dar serviço, né? Acho que o Daniel perguntou se ele foi seu professor. Eu tive aula com ele, mas ele não se lembra se ele foi seu professor. Se você teve alguma disciplina que ele ministrou. Não, só fiz monitoria do planetário junto. Mas ele era
Ele era, na verdade, ele nem era meu, como é que se diz? Orientador acadêmico, né? Mas ele fez muitas vezes desse papel por conta da gente estar fazendo a monitoria junto. Então, sempre teve uma preocupação muito grande com como a gente estava indo, se estava bem, se estava gostando, o que a gente poderia fazer, o que poderia mudar no curso. Eu achei isso muito legal, nunca tinha tido isso. Ah, legal, muito bom. Obrigado. Mais uma vez, obrigado pela apresentação de vocês e já fazendo a divulgação do próximo seminário, está na tela. Semana que vem, quarta-feira, às 19 horas. Vai ser uma mesa redonda com 4 alunos também. Infelizmente, a foto ainda não chegou